pessoal, a aula de hoje é sobre orçamento de capitais ou análise de investimento. A partir dessa aula, a gente vai começar a entender o valor presente líquido, taxa interna de retorno, payback simples, e aí a gente vai compreender como que é desenvolvida essa análise para investimento. Os métodos de avaliação de investimento: payback simples descontado, valor presente líquido, taxa interna de retorno. Sobre os critérios econômicos baseados no princípio de equivalência de fluxo de caixa, é importante a gente considerar o valor do dinheiro no tempo, as possibilidades de reinvestimento e o custo de oportunidade. Então, apesar dos 4 processos, que são payback simples descontado, taxa interna de retorno, valor presente líquido, esses processos eles podem levar a boas decisões. Em alguns casos, a decisão por investimento, né? Quando a gente tem aí, sabe a duração, os fluxos de caixa, qual o tempo que vai me dar o retorno desse capital, a análise da maioria das situações só pode ser feita adequadamente pelos critérios econômicos. Então, para cada análise, eu tenho que levar em consideração o critério tempo, eu tenho que levar a oportunidade do investimento, a possibilidade, mas principalmente esses critérios me dão base com relação aos critérios econômicos que dizem sobre qual que vai ser o retorno desse investimento, esse retorno desse capital em relação ao meu planejamento. O orçamento de capital é importante para aplicações a longo prazo. Bom, quando eu faço um orçamento de capital, eu estou sabendo qual que está sendo a minha movimentação planejada dentro de um período de tempo. Então, quando eu tenho aplicações a longo prazo, eu preciso de ter decisões de orçamento de capital que são úteis para organizar minha movimentação financeira a longo prazo, pois essas decisões, se elas são bem estruturadas, elas colaboram para que eu tenha o controle da estrutura de custo e as perspectivas futuras da empresa. E assim, eu também consigo controlar a taxa de crescimento da organização, porque quando você trabalha com longo prazo, os impactos eles são maiores, pois ao longo do tempo, várias situações podem interferir nos resultados. Então, vamos pensar aqui que nós vivemos um período de pandemia. Isso não estava no planejamento de diversas empresas que fizeram investimento. E essa pandemia, ela pode ter impactado negativamente para algumas empresas, pode ter impactado para outras positivamente. Então, algum impacto ocorreu ao longo desse período. É importante também uma posição competitiva de uma organização. Quando se faz o orçamento de capital, a empresa ela consegue gerar previsões sobre o seu futuro, o que tem um grande impacto na posição competitiva que essa empresa ocupa. O que acontece? Quando eu sei o capital que está entrando, o capital que está saindo, eu vou saber também se eu vou ter sobra de caixa ou se eu vou ter falta de caixa, falta de capital. Quando eu tenho sobra, eu vou saber como que eu posso reinvestir ou preparar para um período de falta desse capital. Então, assim, são decisões que elas possibilitam readequar situações dentro da organização. Projeção de caixa. O orçamento de capital ele permite à empresa ter conhecimento da quantidade de capital que é necessário para cada cenário. Então, para cada situação que vai acontecer na empresa, que existe a forma que você, ao planejar, você consegue vislumbrar, você vai saber qual que é a demanda de capital para cada necessidade que for surgindo dentro da empresa. Maximização da riqueza.
As decisões corretas de investimento de longo prazo levam à maximização de riqueza da empresa através da melhor utilização de seus recursos. Então, o objetivo é sempre maximização da riqueza, mas com base em decisões que não vão impactar negativamente na empresa em seus diversos setores. Então, tem que ter um planejamento do orçamento de capital, um planejamento de investimento, tem que ter tudo dentro de uma condição, que é o próximo tópico, que é a previsibilidade de acontecimentos futuros. Eu preciso ter o controle com base dentro do meu planejamento do que vai acontecer, o que possa acontecer e que eu consiga interferir nesse resultado. Basicamente, o orçamento de capital, ele visa responder 2 questionamentos. O projeto de investimento, ele é atrativo? Isto é, este projeto, ele cria valor para a empresa? Ele está dentro de um planejamento que vai criar um valor para a empresa em relação ao produto, em relação ao mercado, em relação ao posicionamento dela no mercado concorrente? Qual que vai ser o resultado desse investimento? Ele é atrativo nesse aspecto? Dentre as opções de investimento disponíveis, quais que eu devo escolher? Então, se eu tenho outras opções, eu tenho que fazer um levantamento para analisar qual que é a melhor opção. E também não deixando de olhar a importância da atratividade para isso, para a criação de valor para a empresa. Aí são os métodos. A gente vai ver aqui o payback simples. O payback simples, ele corresponde à análise de período de tempo que é necessário para o investimento ser recuperado. Ou seja, que as entradas e saídas de caixa se igualem ao valor do investimento. Então, assim, as entradas de caixa, toda a movimentação que foi feita com relação à expectativa de retorno do capital. A saída, quando você colocou o investimento. O ideal são projetos que exijam menor tempo. Por que isso? Porque quanto maior o horizonte temporal, maior é o risco. Olha o exemplo da pandemia. Se a pessoa fez uma projeção por um período muito grande e pegou nesse período uma situação adversa, uma situação que não era de controle da empresa, isso aí pode ter gerado um impacto muito grande na projeção de investimento da empresa, na projeção de entrada de caixa, porque a saída do capital para o investimento, ela ou já aconteceu e está sendo e vai ser paga ao longo de um período por um financiamento, mas vai ter a saída desse capital. Este método, ele não considera o valor do dinheiro no tempo. Então, ele não faz a consideração aí da perda que o dinheiro vai ter ao longo do tempo e não indica a criação de valor ou que vai ser o resultado disso para a empresa, mas serve como uma medida de risco, porque eu sei que o retorno mais desse capital, quando eu faço uma análise de um tempo menor, eu tenho uma possibilidade maior de não ter um risco muito grande em relação ao horizonte temporal. Quando a gente fala do payback descontado, ele corresponde ao período de tempo necessário para recuperar o investimento, considerando a avaliação do fluxo de caixa descontado, ou seja, considerando o valor do dinheiro no tempo. Então, aquele dinheiro, quando eu fiz a análise do investimento, ele tinha um valor. Ao longo do tempo, ele vai perdendo valor e eu tenho que fazer essa análise de quanto eu vou perdendo ao longo do tempo. Apesar desse método considerar o valor do dinheiro no tempo, ele também não demonstra criação de valor. Ele apenas serve como medida de risco. Quer dizer, quanto menor o tempo, menor a chance de incorrer numa situação de risco. A taxa interna de retorno, ela corresponde à taxa que iguala as entradas de caixa
ao valor investido, ou seja, aquela que zera o valor presente líquido. Se a taxa interna de retorno for maior que a taxa mínima de atratividade, o projeto cria valor, logo ele é atrativo. Então, nós vamos entender essa taxa mínima de atratividade, que ela é uma taxa que corresponde àquilo que eu determinei que vai ser atrativo para a empresa no seguinte aspecto: uma possibilidade de retorno maior ao que eu esperava. Critérios econômicos de decisão. Definição de rentabilidade. A rentabilidade de uma série de investimentos ela é dada pela taxa de juros que permitirá ao capital empregado fornecer um certo retorno. Então, de modo geral, existem várias aplicações possíveis de capital, interessando apenas as mais rentáveis. Então, quando eu falo de critério econômico de decisão, eu tenho que ter em mente que eu quero aqueles que são mais rentáveis. Ao se considerar uma nova proposta de investimento, deve-se levar em conta que esta vai deslocar recursos disponíveis e, portanto, deixa de se auferir retorno de outras possíveis. Então, se eu tiro o dinheiro de um lugar para investir em outro, eu estou deixando de possibilitar retorno em outros investimentos que poderiam ser possíveis. Custo de capital. Quando a gente fala do custo de capital, é importante a gente ter em mente a definição de taxa mínima de atratividade. Uma nova proposta, para ser atrativa, deve render, no mínimo, a taxa de juros equivalente à rentabilidade das aplicações correntes e de pouco risco. Esta taxa também é chamada de custo de oportunidade ou custo de capital. Então, dado que cada pessoa ou empresa tem possibilidades de investimentos diferentes, haverá uma taxa mínima de atratividade para cada uma. Então, a gente vai definir em relação àquele capital que eu tenho investido num determinado, coloquei num determinado investimento. Se eu tirar aquele capital daquele investimento, eu tenho que, no mínimo, ter uma taxa de atratividade superior àquela que eu recebo. Que aí a gente chama de taxa mínima de atratividade, qual que é? É aquela que eu já recebo. Então, eu não vou tirar o meu capital de onde ele está. Por exemplo, se existirem letras de câmbio que garantam uma rentabilidade de 2%, 2,5% ao mês, a proposta de investimento em ações só será atrativa se proporcionar rendimento maior. Então, eu só vou tirar da letra de câmbio se eu tiver definido que para eu tirar dali tem que ser 3 a 3,5% ao mês. Então, cumpre ressaltar que um estudo econômico recai sempre na escolha entre alternativas. Então, a gente deve tomar uma decisão entre não fazer nada, abandonar o projeto em andamento ou investir em novos projetos. Então, eu tenho que ter a definição do que eu quero, qual que é a taxa que eu espero de atratividade, se eu já tenho um investimento que ele me rende uma margem que eu já considero interessante para eu sair desse investimento só se for a maior. Então, eu preciso saber disso. Para uma boa gestão financeira, esse conhecimento é muito importante do custo do capital. Valor presente líquido. Ele corresponde ao valor presente do fluxo de caixa líquido do projeto, descontada a taxa mínima de atratividade. Esse método ele demonstra a criação de valor de cada investimento trazida a valor presente. Logo, se o valor presente líquido for positivo, o projeto cria valor. Quanto maior o valor presente, melhor. Então, nós temos aí o método do valor presente líquido. Como que ele funciona? No método do valor presente líquido, calcula-se o valor atual do fluxo de caixa com o uso da taxa mínima de atratividade. Se este valor atual for um valor positivo, a resposta de investimento ela é atrativa. O investimento ele vale a pena quando ele cria valor para os seus proprietários. Ele vai gerar uma atratividade maior, ele vai gerar benefícios maiores para a empresa, ela vai colaborar
para uma melhor colocação da empresa no mercado. Por isso que as propostas de investimento ou projetos, eles deverão valer mais do que o seu custo, uma vez implantado. Essa diferença entre o valor de mercado de um investimento e seu custo é denominado valor presente líquido, que a gente utiliza abreviadamente VPL. O processo de avaliação de investimento, descontando seus fluxos de caixa futuros, usando o custo de capital, é chamado de avaliação de fluxo de caixa descontado. Então, eu vou avaliar o processo aí do investimento, vou descontar os fluxos de caixa futuro usando o custo do capital. Método do valor presente líquido. Então, aí nós temos a fórmula VPL, né? Que ele vai ser a somatória do fluxo de caixa dividido pela taxa, que aí a gente tem a taxa que foi definida uma vez, mais a taxa que é a taxa mínima de atratividade, menos o investimento inicial, que aí a gente tem, dentro desse período de fluxo de caixa, que é falado aí, o J é o fluxo de caixa, em quanto tempo que eu vou conseguir ter o retorno desse investimento com a entrada desse capital. O valor presente líquido é a diferença entre a entrada de caixa futura descontada e a saída de caixa descontada para um projeto. Então, aí nós temos que de um projeto cujo VPL é maior que zero, espera-se elevar a riqueza dos proprietários. Então, se eu tenho um valor presente líquido menor do que zero, se ele for negativo, ele não é atrativo. Então, ele é descartado. Se ele for zero, ele ficou igual ao valor do investimento. Então, pelo menos é aceitável. Mas o que se espera é que ele seja maior do que zero para ele ser interessante. Então, eu tenho VPL maior que zero, eu aceito. Receitas maiores que as despesas, ou seja, o projeto é viável. Quando eu tenho VPL menor que zero, eu devo rejeitar, porque eu tenho despesas maiores que as receitas, ou seja, o projeto não é inviável. Quando eu tenho VPL igual a zero, ele é indiferente. Receitas e despesas, elas se igualam. A decisão de investir no projeto, ela é minha. Como que eu vou fazer o cálculo do VPL? Antes de vermos as vantagens e desvantagens do valor presente líquido, vamos ver como que funciona seu cálculo. Então, para fins de esclarecimento, a fórmula do VPL ela aborda a definição do valor do investimento inicial, definição do período de análise, em quanto tempo que eu espero o retorno desse capital, definição da estimativa de entrada de caixa para cada período, quanto que vai entrar dentro desse período que eu defini para minha análise, definição da taxa de desconto apropriada, que é aquela taxa que, se não for igual a ela, para mim o investimento não vale a pena. As entradas de caixa descontadas, a soma das entradas de caixa descontadas e subtração do investimento inicial e a definição da viabilidade do investimento. Então, aí nós vamos ver a aplicabilidade desse. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo prático. Vamos calcular um investimento feito ao custo de 15 mil e retorno de fluxo de caixa igual a 3.500 por 5 anos. Então, como primeiro passo, nós definimos o fluxo de caixa. Anualmente, observem aí que a gente tem um fluxo de caixa que vai ser de período 1, 2, 3, 4, 5, do fluxo de entrada de 3.500. Então, é um fluxo que está constante. E eu, no tempo zero, eu tenho a saída de 15 mil para esse investimento. Aí nós temos a definição da taxa de desconto ou taxa mínima de atratividade. O investidor ele considera que sua taxa mínima de atratividade hoje é de 4% ao ano. Então, ela é superior, por exemplo, do que uma taxa
da poupança, que o dinheiro dele estava na poupança. Então, ele vai pegar esse dinheiro e vai fazer um investimento em algum negócio. Então, no primeiro período, o fluxo de caixa ele vai ser referente à saída do dinheiro. Então, aí nós temos que vai ser os 15 mil dividido por 1 mais 4% elevado a zero. Por quê? Porque é no tempo zero, é o tempo da saída. Então, aí agora a gente começa. No primeiro período, eu tenho uma entrada de 3.500. Eu vou pegar os 3.500 e vou dividir por 1 mais a taxa que eu defini, taxa mínima de atratividade, que é de 4%, elevada a 1, porque é o primeiro ano. E assim sucessivamente, para cada ano. Dessa forma, eu vou calcular o valor presente de cada um dos fluxos. Então, no tempo zero, eu vou ter um fluxo de caixa atualizado pelo negativo, que vai ser o dinheiro que foi investido. No primeiro tempo, eu vou ter um fluxo de caixa, que quer dizer que trazendo meu dinheiro para o valor presente líquido, eu tenho que dos 3.500 eu vou ter uma entrada correspondente a 3.365,38. No segundo ano, eu já vou ter uma entrada que vai ser ainda diferente. Para cada ano, uma entrada diferente da outra. Por quê? Porque eu considero o tempo. Observem aí na fórmula VPL. Para cada período, eu tenho aí um tempo que foi elevado nessa fórmula para eu fazer o cálculo de quanto que vai ser esse desconto ao longo desse período. Mesmo assim, quando eu faço aí a soma dos meus fluxos de caixa de entrada, menos os 15 mil, que foi o dinheiro que foi retirado do investimento, eu tenho um valor presente líquido positivo de 581,38. O que isso quer dizer? Com esse valor, nós sabemos que a taxa mínima de atratividade, que é de 4%, ela é viável, pois gera uma rentabilidade, pois gerou VPL positivo. Quando o cálculo é feito para um período, como na tabela acima, torna possível identificar o VPL para fluxos de caixa com valores diferentes. Então, eu coloquei aqui um valor constante, mas ele poderia ser um fluxo de caixa também com valores diferentes. Ele permite isso. E aí foi possível a gente entender que o valor presente líquido ele vai se diferenciando ao longo dos períodos. Por quê? Porque esse dinheiro no valor presente líquido ele vai ser diferente. É o custo do dinheiro ao longo do tempo. Por fim, conforme a fórmula apresentada, somaremos os valores do nosso exemplo e assim nós teremos o valor presente líquido 581,39. O significado do VPL e do TIR nos investimentos. Se o investidor pretende analisar a viabilidade de um projeto, pode utilizar o cálculo do VPL como uma taxa mínima de atratividade de seu conhecimento. A taxa mínima de atratividade do investidor é a rentabilidade mínima que ele espera e comparada a outros investimentos. Calculando a VPL, temos que quanto vale o capital do investimento no presente. No exemplo que a gente mostrou aí da tabela, nós podemos perceber que com entradas de 3.500, daí a 5 anos, considerando uma taxa de 4%, equivalente hoje a 2.876,74, ou seja, esses 3.500 do início, eles têm um valor bem menor. A interpretação da VPL é feita de forma simples. Sendo positivo, o investimento é rentável. Se for negativo, não é rentável. Contudo, a gente tem que fazer outras considerações. O valor da VPL ele pode variar, ainda conforme a taxa considerada, para o mesmo fluxo de caixa. Quanto maior for a taxa mínima de atratividade, menor será o VPL e vice-versa.
as possibilidades aparecem como nos gráficos. No gráfico aí, se eu tenho uma taxa mínima de atratividade que ela é maior em relação ao que eu espero de valor presente líquido, eu vou ter aí, olha, uma situação de negatividade dessa taxa interna de retorno. O valor presente líquido ele vai ser menor do que a taxa interna de retorno, né? E aí acaba que vai tornar-se um negócio sem atratividade, porque ele vai ter um VPL negativo. O VPL, para ele ser positivo, eu tenho que ter a taxa interna de retorno mais próxima da minha expectativa da taxa mínima de atratividade, né? Ela não pode ser uma taxa muito alta, porque senão eu vou ter um comprometimento disso. Vou ter um resultado que eu não vou conseguir alcançar um VPL positivo. Depende do negócio, né? Vale a pena fazer essa consideração. Como alternativa, é possível investigar qual será a taxa utilizada que faça com que o VPL seja igual a zero, conhecida como taxa interna de retorno ou TIR, aquele que é um ponto de indiferença, sem lucro ou prejuízo. A TIR é a taxa mínima e a taxa mínima de atratividade possuem uma relação. Se a TIR for maior que a taxa mínima de atratividade, a VPL vai ser positiva e o investimento é bom. Se a TIR for menor que a taxa mínima de atratividade, o VPL é negativo e o investimento é ruim. Sendo assim, basta verificar se a TIR é maior que a taxa mínima de atratividade para que o valor atual do investimento seja positivo e fiável. Segundo o exemplo, a pergunta é: vale a pena o investimento? Com o resultado negativo, os administradores nem precisam defender a ideia. Isso faz todo sentido, considerando que o investimento rende 8,7% ao ano e a taxa de desconto adotada foi de 12,1% ao ano. Por exemplo, se eu tenho aí que o investimento ele vai ser menor do que a taxa de desconto que eu vou adotar, consequentemente, eu tenho que fazer uma análise do valor presente líquido para ver se isso vai ser positivo. E assim a gente finaliza e tem uma atividade proposta para os alunos do curso.